Estamos vivendo nos últimos instantes da história deste mundo. Em breve, Jesus voltará. Mas antes disso, a verdade presente para esses últimos dias deve ser anunciada a toda tribo, língua, raça e nação. Estamos nós fazendo a nossa parte ou estamos escondendo os dons e os talentos que o Senhor nos deu para proclamar a mensagem ao mundo? Um pouco antes de voltar ao céu e assentar-se à direita do poder, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam ir e pregar o Evangelho a todas as nações e que eles deveriam fazer outros discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, embora essa ordem tenha sido direcionada primeiramente aos apóstolos e os discípulos que se encontravam na terra quando Jesus ascendeu ao céu, essas palavras deviam chegar aos ouvidos da igreja em todos os séculos, até a consumação dos séculos. Queridos, seguindo o exemplo dos primeiros discípulos de Cristo, os crentes de todos os séculos tomaram parte nessa incumbência de pregar as boas novas a toda língua, tribo, raça e nação. Todos aqueles que receberam com coração sincero o Evangelho compreenderam que, juntamente com ele, também receberam a sagrada ordem de repartir as boas novas com o mundo. E diz a palavra de Deus: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amigos, José de Arimateia e também Nicodemos faziam parte do Sinédrio e não apenas eram homens respeitados entre toda a nação judaica por causa desse motivo, mas eles também eram grandemente respeitados porque eram homens que possuíam muitas posses. Mas, no livro O Desejado de Todas as Nações, o Espírito de Profecia nos diz que, após a conversão desses dois homens, logo depois da morte de Jesus, a mente e o coração deles não tinha mais espaço para o acúmulo de riquezas, porque o pensamento deles era constantemente o pensamento de glorificar o seu mestre e alcançar almas pelas quais ele havia morrido. E por causa disso, ao fim de suas vidas eles estavam pobres, porque gastaram todas as suas posses na pregação do Evangelho. Morreram pobres materialmente falando, mas desceram à sepultura ricos porque eles tinham ajuntado tesouros nos céus. Na meditação Maranata, página 122, o Espírito de Profecia diz que os fiéis de Deus têm sido sempre destemidos missionários, consagrando seus recursos para a honra do nome do Senhor e sabiamente usando seus talentos em seu serviço. Queridos, nós verdadeiramente chegamos no fim do tempo do fim. E uma pergunta que devemos fazer para nós mesmos é essa: daqui a poucos anos, do que vai valer o meu dinheiro caso eu não gaste ele agora com a obra de Deus? Hoje, nós ainda vivemos em um tempo em que desfrutamos de uma certa paz, mas logo o mundo inteiro nos olhará com maus olhos e logo nós não vamos mais poder comprar e vender. E naquele tempo, quando as nossas posses não tiverem mais valor algum, muitos de nós vamos nos lamentar por termos perdido as nossas posses e sofreremos grande remorso por não termos nos utilizado delas para a salvação do nosso próximo enquanto ainda tínhamos tempo. Amigos, o amor de Cristo nos constrange. Ele nos constrange a entregarmos a nossa vida em suas mãos sem reservas. Ele nos constrange a apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. O amor de Cristo nos constrange a fazermos uma reforma dos nossos hábitos alimentares, a fim de não destruirmos o templo do Espírito Santo para que ele possa habitar em nós constantemente e plenamente. O amor de Cristo nos constrange
a despertarmos de madrugada, para então clamarmos pelo batismo do Espírito Santo, tanto para as nossas vidas, como para a vida dos nossos irmãos na fé. O amor de Cristo nos constrange a vencermos a preguiça e sairmos para proclamar o Evangelho do Reino. E o amor de Cristo nos constrange a abrir-nos mão de acumularmos riquezas neste mundo para então utilizarmos nossos bens materiais a fim de fazer o Evangelho avançar. Bom, se nós estamos acumulando riquezas nessa terra e nos satisfazendo apenas em devolver os dízimos e as ofertas que pertencem a Deus, então isso quer dizer que nós não temos verdadeiramente amado ao Senhor Jesus, porque aquele que ama a Cristo é constrangido a fazer todo e qualquer sacrifício pela salvação do seu próximo. Queridos, Tiago nos diz que a fé sem as obras por si só é morta. E se nós temos professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não temos trabalhado árdua e incansavelmente para proclamar o Evangelho ao maior número de pessoas que pudermos, então a nossa fé, na verdade presente, é morta, porque não temos sido santificados nesta verdade. Porque todo aquele que é santificado na verdade, esse recebe abundantemente o amor de Deus, e aquele que recebe o amor de Deus, se necessário for, entrega não apenas a sua vida, mas também os seus bens em favor da salvação de outras almas. Quando lemos a história dos mártires que morreram queimados nas fogueiras da Inquisição, cantando louvores a Deus, nós ficamos impressionados com isso, não é verdade? E ficamos ainda mais impressionados quando lemos em O Grande Conflito que muitos desses homens e dessas mulheres, enquanto cantavam louvores em seu martírio, viam o céu aberto e viam Jesus e também os anjos contemplando o seu ato de bravura. Queridos, verdadeiramente haverão mártires em nosso tempo. Contudo, o princípio do mártir é sacrificar-se para a glória de Deus. E sendo assim, nós não precisamos esperar até aquele terrível tempo para sermos semelhantes aos mártires, mas desde agora nós podemos sacrificar o nosso tempo, nossos talentos e os nossos bens para a glória de Deus. Não apenas o Espírito, mas também a esposa dizem: vem. E se vocês e eu queremos verdadeiramente fazer parte daqueles que serão chamados de esposa de Cristo, então já passou da hora de estarmos clamando aos quatro ventos da terra: vem! Amigos, milhares, ou melhor, milhões que já ouviram a mensagem dos três anjos ainda estão completamente ociosos, semelhantemente aqueles homens da parábola dos trabalhadores, quando deveriam estar empenhados em algum setor de trabalho ativo. Contudo, hoje o Senhor está dizendo a essas pessoas: por que estáis ociosos todo dia aí? E de vós também para a vinha? E diz o Espírito de profecia: por que razão muitos mais não respondem ao chamado? Será porque se imaginam escusados pelo fato de não ocuparem os púlpitos? Estes devem compreender que há uma vasta obra a ser feita fora do púlpito por milhares de consagrados membros leigos. Por muito tempo, Deus tem esperado que o espírito de serviço se apodere da igreja. Contudo, sem clamarmos pelo Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo, nunca vamos ter o desejo de sair para pregar o Evangelho àqueles que estão perecendo nas trevas. Mas, se semelhantemente aos apóstolos e àquela centena de outros discípulos que estavam reunidos ali no cenáculo, nós começarmos hoje a implorar a Deus pela bênção do Espírito Santo, logo muitos estarão inflamados da presença do Senhor e não precisarão de pastor, nem de líderes implorando para que façam a obra, porque o Espírito
Espírito de Deus os impelirá a cumprirem a missão semelhantemente a como ele fez com os apóstolos. Nós queremos ver a terra sendo iluminada com a glória do Senhor? Então, não aguardemos mais tempo ociosos, mas comecemos a suplicar o batismo do Espírito Santo e comecemos a trabalhar pelas almas que perecem, porque em breve Deus vai reconhecer os nossos esforços, derramando sobre a sua igreja uma medida extraordinária do seu santo e bom Espírito para então finalizarmos a missão. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Bom, nós vamos ficando por aqui. Que a paz e a graça do nosso Senhor Deus repouse sobre cada um de vocês. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.